hora de falarmos sobre públicos quentes nos anúncios. Os quentes são pessoas que em algum momento tiveram um contato com a sua marca ou com o seu conteúdo, mesmo que eles nem se lembrem, eles já passaram pelo seu conteúdo. Por exemplo, alguém que curtiu o seu post e interagiu com um post seu há 6 meses. Aqui a gente considera ainda público quente. Tem alguns termos de público morno, etc. Mas vamos pensar como público quente todo mundo que interagiu com a sua marca nos últimos 365 dias, para levarmos isso em consideração. Mas aqui estamos falando, obviamente, da marca do cliente, né? Então, 365 dias da marca do cliente. Então, aqui no Facebook, você consegue criar públicos de, no caso do Brasil é chamado de engajamento, mas a gente em Portugal chama de interação, enfim, mas é apenas uma nomenclatura, como você quiser chamar. Saiba que você pode criar públicos que engajaram no seu Instagram em até 365 dias. Você consegue criar públicos que engajaram no seu Facebook nos últimos 365 dias, que visualizaram algum vídeo nos últimos 365, públicos da lista de e-mail. Ou seja, como é que funciona essa parte? Você pode subir para o Facebook uma lista de e-mail ou de números de telefone que o seu cliente tenha e anunciar para eles. E como é que o Facebook sabe que esse e-mail corresponde àquele usuário? Muito simples. Se o e-mail que você subiu ele corresponde a um usuário, ele fica dentro desse público. Se o e-mail que você subiu não corresponde a um usuário, você vai subir ele, mas o Facebook não vai conseguir encontrar. Em média, 70% das pessoas que a gente sobe numa lista de e-mail, eles batem certo com usuários do Facebook e Instagram. Então, a cada 1.700 entram mais ou menos nesse público. Você também pode criar público de site, ou seja, todas as pessoas que visitaram qualquer página do seu site, ou página de captura, landing page, você consegue criar públicos que visitaram essas páginas. E vamos falar nessa aula também de nomenclatura correta. Luciano, para que servem esses públicos aqui? Eles servem para você anunciar para eles. Esses públicos, como nós vimos, é muito mais fácil você vender alguma coisa para alguém que já te conhece do que você vender para alguém que não conhece, o que nós chamamos aí de público frio. Então você vai poder criar esses públicos e anunciar para eles. Nesta aula eu vou te mostrar como é que você cria os públicos, como é que você anuncia para eles e qual a nomenclatura correta para esses públicos. Então como é que você faz para criar esses públicos? Você clica aqui no menu hambúrguer. Clicando no menu hambúrguer, você vai andar para baixo até você encontrar a opção de públicos. Pronto, encontramos aqui a opção dos públicos. Agora, o que você vai fazer? Cada vez que você começar com um cliente novo, a primeira coisa que você vai fazer é criar os públicos desse cliente, para quando você precisar de usar no futuro. E aqui, se nós clicarmos em criar público, pode ser que você veja uma tela como essa, pode ser que você veja uma tela com 4 opções aqui, mas ela é exatamente a mesma coisa, tá? Então vamos clicar em criar público e depois aqui em público personalizado. E aqui ele já nos mostra algumas opções. O público de site, né? Então todas as pessoas que visitaram o seu site, o de aplicativos, aplicações, que nós não vamos entrar aqui a fundo porque é raríssimo algum aluno usar, de catálogo de e-commerce, depois nós temos dentro da mentoria uma aula específica para isso, mas não vamos usar aqui agora, porque a maioria dos alunos que entram, eles não trabalham com e-commerce, a tal lista de clientes, né? Lembrando que a lista de clientes você consegue subir ela só após algumas semanas de essa conta ter começado a anunciar. Então, se o seu cliente já fez anúncios, você, a princípio, já tem essa opção liberada. Se é uma conta nova, vai aparecer aquele a cinza e só vai permitir que você suba uma lista de clientes ao fim de algumas semanas. Atividades offline, vamos supor, não se usa muito ela, tá? Mas eu vou te explicar para que serve. Vamos supor que você fez um anúncio para um test drive. Você quis capturar leads para um test drive. Só que você tem um cliente de automóveis e você capturou leads para um test drive. E você consegue saber quanto custou cada lead, quantas leads foram capturadas. Mas como é que você vai saber que as leads que foram no test drive, elas foram provenientes do anúncio? Você pode subir essa lista de pessoas que foram no test drive, então você também pede o e-mail das pessoas quando elas vão no test drive, e aí quando você sobe essa lista aqui, o Facebook mostra quantos deles vieram da sua campanha. Não é muito usado, tá? Porque é uma situação extremamente específica, então não nos vamos atentar a ela, mas saiba que ela existe. Você pode criar uma lista de pessoas que visualizaram o seu vídeo, pessoas que abriram ou se inscreveram naqueles formulários de cadastro, que eu falei na geração de lead, geração de cadastros,
que se cria um formulário? Pois é, você consegue criar um público de pessoas que abriram esse formulário e de pessoas que se inscreveram nesse formulário. A tal da experiência instantânea, também não vamos entrar aqui a fundo, que ela praticamente não é usada. Você consegue criar públicos de pessoas que fizeram compras no seu site, tá? Conta de Instagram, que participaram em eventos, página de Facebook e que tiveram em anúncios do Facebook, também não é muito usado. Quais são mais usadas aqui? Site, tá? Lista de clientes, vídeo, conta de Instagram e página de Facebook. Tá? Essa parte aqui dos anúncios é nova do Facebook, ainda não está muito desenvolvida, então não vamos entrar nela. Então, essas aqui são as principais com que você pode trabalhar. Beleza, vamos explicar então cada uma delas. A parte do site nós vamos explicar mais à frente quando nós falarmos do Pixel. Para você poder criar uma lista de pessoas que visitaram o seu site, você precisa do Pixel. Isso nós vamos abordar em breve. Então vamos começar pela lista de clientes, de como funciona. Aqui, lista de clientes, o que você vai fazer? Muito simples, você vai pegar um arquivo Excel, na qual tem uma linha com o e-mail, ou com o telefone, ou com os dois. Se você tiver os dois, se o cliente tiver um arquivo de leads com os dois, é útil, tá? Então, você vai subir essa lista e você vai selecionar ali sim, o valor do cliente está incluído na lista de clientes. Aqui é o seguinte, o Facebook pergunta, olha, você tem registrado nessa sua planilha, né, quanto cada cliente gastou? Se sim, coloque. Se não, você vai subir. Geralmente, os clientes não têm uma planilha organizada de quanto cada cliente gastou, então vamos continuar com essa opção. Seguinte, e aqui então você pode fazer o upload dessa planilha. Lembra, uma linha e-mail, uma linha telefone, se tiver só um também não tem problema. Ou então, se você não tiver uma planilha, pode fazer um upload pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar e colar essa lista de e-mail. Vamos abrir aqui um editor de texto para eu te dar um exemplo de como seria isso na prática, tá? Então, eu vou trazer aqui para a minha tela uma lista de TXT. Tá? Vou pegar aqui um bloco de notas e vou colocar aqui, vamos imaginar que luciano@hotmail.com. Luciano, mas você falou em planilha, você está usando um bloco de notas? Sim, pode ser em planilha ou bloco de notas, tá? Então, se eu pegar aqui, vamos imaginar que você tem uma lista aqui de clientes, que é muito lá para baixo, mas você tem uma lista de clientes. Então, você pode, por exemplo, copiar e colar essa lista e subir esse público. Ou então, se eu salvar esse TXT, vou salvar ele aqui. Ok, pronto, já temos o nosso artigo aqui, o nosso arquivo em TXT. Eu subo aqui ele e depois eu clico em seguinte e vai começar a subir esses e-mails para o Facebook e para o Instagram. Aqui você terá que dar um nome, daqui a pouco já vamos falar de nomenclatura, porque esse nome é extremamente importante. Mas para já, eu vou colocar aqui teste aula Luciano, para eu depois saber e remover esse público da minha conta de anúncios, beleza? Então eu peguei o arquivo, ali em TXT, repare como ele foi aqui e identificou os e-mails. Se eu tivesse telefone, apareceria uma coluna aqui dizendo que ele identificou os telefones também, tá? Repare que ele me diz aqui, uma coluna está mapeada para ser carregada, que é o e-mail. Aqui neste momento, ele ainda não nos diz se esse e-mail corresponde ao usuário do Facebook ou não. Quando é que ele vai dizer? Quando ele fizer o upload para o Facebook. Carregamento em curso, e aí ele vai carregar e pronto. Ali a sua lista de clientes foi convertida, tá? E foi carregada. Concluir. E aí o que ele vai começar? Repare como ele gerou aqui esse público e ele vai começar a preencher. Vai começar, obviamente aqui ele não vai encontrar nada porque é o mesmo e-mail em tudo e esse e-mail eu acredito que é bem provável não esteja aqui no Facebook, seria muito pouca probabilidade de estar aqui no Facebook. E ele vai começar a preencher. Se ele for abaixo de 1000, ele vai dizer para você, abaixo de 1000, ele não vai dizer quantos, tá? E aí, se for acima de 1000, ele começa a dizer quantos são, ok? Mas eu recomendo aí, para que tenha alguma efetividade, que você suba uma lista aí de pelo menos 500 e-mails, 500 telefones. Abaixo disso, posso usar também, Luciano? Pode, mas é muito pequeno. Lembre-se o seguinte, ele vai ter que encontrar esses usuários no Facebook, então, se você subir uma lista de 100 pessoas, se bater os 70%, ele vai encontrar só 70 usuários. E imagine, desses 70 usuários, eles têm que
visualizar o seu anúncio, tem que ter feito login no Facebook e no Instagram nesse dia para visualizar o seu anúncio. Então a percentagem é bem pequena de pessoas que realmente podem ver o seu anúncio. E como nós vimos anteriormente, quando o público ele é muito pequeno, o seu anúncio tende a ficar muito mais caro. Então eu recomendo aí que você comece a trabalhar com esses públicos de lista de e-mail quando seu cliente tiver de pelo menos aí uns 500 e-mails, na minha visão é o que faz sentido. Beleza? Então aqui nós já criamos o nosso público de e-mails e daqui a pouco eu vou mostrar como é que você coloca ele numa campanha. Mas primeiro vou mostrar como é que você faz os outros. Aqui na parte de vídeo, você seleciona aqui, vídeo seguinte, e aqui você vai escolher, você tem algumas opções, você pode escolher pessoas que viram pelo menos 3 segundos, 10 segundos, 25% do vídeo, 50%, 75% e pelo menos 95% de vídeos, tá? Se nós colocarmos aqui 50%, o que é que nós temos que fazer depois? Escolher os vídeos. Luciano, que vídeos são esses? São vídeos de conteúdo, tá? Então eu posso chegar aqui, selecionar alguns vídeos de conteúdo e eu quero que essas pessoas tenham visto pelo menos 50% desses vídeos nos últimos 365 dias. Obviamente aqui vai dar zero, por quê? Porque isso é um post de 3/1 de 2020, ou seja, já passaram mais de 365 dias, então ele não encontrará ninguém que vai entrar nesse público, mas é só a título de exemplo. Aqui você pode selecionar a página de Facebook e perfil do Instagram para você encontrar, e aqui você pode procurar as várias páginas, tá? Ok? Ou se você selecionar Instagram, você vai encontrar os vários perfis do Instagram que estão aqui do lado, tá? Beleza, aí você clica em confirmar e agora vai avançar. E aqui você define o tempo. Luciano, eu quero pessoas que viram pelo menos 50% desses vídeos nos últimos 30 dias, nos últimos 90, nos últimos 365 dias. Você que decide, tá? O que vai ter? Então vamos colocar aqui 90, vamos colocar aqui teste, aula, Luciano. Ok, vamos criar público. E aqui vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Vamos